Olá, crianças! Bem-vindo a mais um encontro infantil da nossa igreja. Olá, crianças! Como vocês estão? Deus falou: haja luz e houve luz. Senhor! E agora? Olá, crianças! Olá, crianças! Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um momento especial para aprendermos mais de Deus por meio da sua palavra, a Bíblia. Mas antes, para começar bem, vamos fazer uma oração? Vamos sim! Jesus, louvado seja teu nome, pois o Senhor é bom. Abençoe esse momento que reservamos para aprender mais do Senhor. Que Ele seja bênção em nossas vidas, na vida de muitas pessoas. Abençoe nossos corações para que possamos colocar em prática tudo que aprendermos aqui. Em nome de Jesus Cristo, amém. Alguma vez já aconteceu com você alguma coisa que te fez pensar que não tinha mais jeito? Que tudo estava perdido? Esses momentos são tão chatos, né? Bate uma tristeza, medo, alguns pensamentos ruins e quase nunca essas coisas trazem algo de bom para a nossa vida. O melhor é sempre confiarmos em Deus em todo tempo, mas especialmente quando estamos assustados ou com medo, pois é quando nós estamos assim fragilizados é que nós ficamos sujeitos às investidas do inimigo. Deus tem um plano, um propósito para cada um de nós. E mesmo nas situações mais difíceis, nós devemos sim, podemos sim confiar em Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina no livro de Salmos que devemos clamar, chamar por Deus nos momentos mais difíceis. No Salmo 120, verso 1 diz: na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. E não foi só o salmista que disse isso. Jonas, na barriga do peixe, também disse essas mesmas palavras. É verdade. Em muitas partes da Bíblia, nós vemos que nós podemos confiar em Deus. Vemos isso muito claramente também na vida de Esté. Ela era uma mocinha que foi criada pelo primo porque os seus pais morreram. Ela era órfã. Um rei poderoso invadiu a sua nação e levou muitas pessoas para uma terra estrangeira como escravos. Inclusive, a família de Esté foi para essa outra cidade. Apesar de todo o sofrimento, ela seguia obediente a Deus e era sempre humilde e bondosa de coração. E alguns anos mais tarde, ela acabou se tornando uma grande rainha. Mas a história não acaba quando ela se torna rainha. No palácio havia muitas intrigas e pessoas más. Além disso, o povo judeu, o povo do qual Esté fazia parte, era perseguido. Ninguém sabia que ela era judia. O rei mesmo, com muito poder e riqueza, era cercado de pessoas interesseiras e más. Certa vez, 2 oficiais planejavam envenenar o rei, mas o primo de Esther, Mardoqueu, descobriu o plano e avisou Esther. Ela então ocultou o rei em nome de seu primo, e o rei investigou e mandou enforcar aqueles homens. E não só eram esses os malvados, havia ainda um homem muito mau. Ele se chamava Hamã. Ele tinha recebido do rei um alto cargo, uma alta posição entre os nobres daquela época. Ele era todo amigão do rei, mas seu coração era muito sujo. Hamã era arrogante, muito vaidoso. Ele até convenceu o rei a ordenar que todas as pessoas deveriam se ajoelhar prostradas para reverenciar toda vez que ele passasse. Olha só isso! Mas Mardoqueu, que sabia que devemos honrar e nos curvar somente a Deus, não se ajoelhava de modo algum. Porém, Hamã, que era vaidoso, não compreendia as razões de Mardoqueu e ficou com muito ódio do primo de Esther por ele não se curvar e decidiu matá-lo. Mas, ao saber que ele não se curvava por ser um judeu, percebeu que não ia adiantar matar somente Mardoqueu. Então decidiu matar todos os judeus. Olha isso! Quanta maldade, não é? Usando toda a sua influência, o malvado Hamã fez a cabeça do rei dizendo assim: sabe, rei, há um povo entre nós muito estranho, com costumes muito diferentes dos nossos e que não obedecem às nossas leis. Você não deve tolerá-los, deve matar todos eles.
Eu dou do meu bolso 350 toneladas de prata para poder fazer esse trabalho de matar todos. E o rei concordou com essa matança. Escreveu uma lei, um decreto. Olhem isso! Esse homem estava disposto a pagar do próprio bolso para que todos os judeus fossem mortos. Crianças, idosos, homens, mulheres que estivessem em terras dominadas pelo rei seriam mortos. E por quê? Por pura maldade e vaidade. Quando soube disso, Mardoqueu ficou profundamente triste, pois seu povo, a cidade onde ele nasceu, tudo seria destruído. Mas, movido pelo Espírito Santo, ele avisou Ester e pediu que ela, como rainha, fizesse alguma coisa. Ela ficou com medo, pois não podia falar com o rei sem que o próprio rei a tivesse chamado. Além disso, quando o rei decreta alguma coisa, nada nem ninguém pode desfazer a ordem, nem mesmo o próprio rei. É verdade, o que o rei manda tinha que se cumprir naquela época. Mas apesar do medo, Ester pediu que Mardoqueu, o seu primo que a criou, avisasse a todos os judeus para que juntos pudessem orar e jejuar por 3 dias, pois ela iria até o rei para falar com ele, mesmo correndo o risco de ser morta. Depois de orar e jejuar, Ester foi até a presença do rei e ele teve misericórdia dela e aceitou falar com ela. Ela então convidou o rei e Ramã para um banquete exclusivo, só entre eles, para que lá ela pudesse fazer o grande pedido. Foi assim que ela fez. Como o decreto de matar os judeus só iria se cumprir dali a um certo tempo, Ramã ficou com pressa de matar Mardoqueu e, seguindo o conselho de sua esposa, construiu uma forca bem alta para matar Mardoqueu. Gente, que família é essa, hein? Olha que maldade, a maldade de Ramã. À noite, o rei não conseguiu dormir e quis ler os registros sobre o seu reinado. E leu sobre a ocasião em que foi salvo de ser envenenado pelos seus oficiais. Então perguntou o que foi feito em agradecimento ao Mardoqueu que o salvou. E como nada tinha sido feito, ele quis retribuir, mas não sabia como retribuir. Então mandou chamar Ramã, que era o seu conselheiro, e ele já estava lá no palácio, acredita? Para pedir que Mardoqueu fosse morto na forca que ele construiu. Mas aí o rei lhe perguntou: Ramã, o que você acha que eu devo fazer para honrar um homem a quem eu tenho o prazer de honrar? Ramã, achando que o rei estava falando dele, disse: Ora, rei, dê a esse homem um manto especial com o brasão do rei. Dê também um cavalo real e faça-o desfilar por toda a cidade, para que todos vejam que esse homem é especial e que o rei tem prazer em honrá-lo. Então o rei mandou que isso fosse feito. Mas quando ele descobriu que o homenageado era Mardoqueu e não ele, seu coração se enfureceu com grande ódio e ele desejou muito matar o primo de Ester. Gente, olha isso! Que coisa! Durante o banquete que a rainha deu exclusivamente ali pro rei e para Ramã, ela contou pro rei qual era o seu pedido e revelou que era judia e disse: por favor, meu rei, eu lhe peço, me ajude, salve a minha vida, a minha e do meu povo, pois fomos vendidos para a escravidão por um homem muito mau. Aí o rei, muito surpreso, disse: quem ousou fazer tamanha loucura? E Ester contou a ele toda a estratagema, todo o plano malvado de Ramã. Furioso, o rei saiu da mesa e foi ao pátio e logo voltou quando viu Ramã caído sobre a cadeira de Ester, pois ele estava implorando para que ela o perdoasse. Mas o rei não entendeu bem o que estava acontecendo e achou que Ramã estava agarrando a rainha e ficou muito enfurecido e disse: agora você tenta agarrar minha rainha no meu próprio palácio? Disse ele. Olha só, o feitiço contra o feiticeiro, quanta maldade. Aí então, nessa ocasião, os oficiais do rei agarrou Ramã e falou: rei, tem na cidade uma grande forca construída pelo próprio Ramã. E ele construiu essa forca para matar o homem a quem o senhor tem prazer de honrar. Podemos enforcar Ramã nela? E o rei ordenou que assim fosse feito. Ramã foi enforcado na própria forca. O rei deu tudo que era de Ramã à rainha Ester e nomeou Mardoqueu o substituto de Ramã. Assim, Mardoqueu passou a ser o segundo em poder. Mas ainda havia um certo detalhe. A ordem de matar os judeus ainda existia e não poderia ser desfeita, nem mesmo pelo rei, pois quando o rei decreta, não pode voltar atrás. Nem ele, nem ninguém.
É isso mesmo, quando o rei manda, tem que ser cumprido. Mas o rei deu autorização para que Mardoqueu escrevesse em cartas que fossem enviadas a todas as províncias, autorizando todos os judeus a se reunir, se proteger e matar aqueles que tentassem matá-los. Assim, quando a ordem de matar os judeus fosse se cumprir, os judeus poderiam se defender com tudo o que tinham. E assim foi feito. Deus protegeu aquele povo. Sim, Deus protege. E o povo judeu, que antes era perseguido, passou a ser respeitado, admirado e até mesmo temido, pois o homem de confiança do rei, Mardoqueu, era um judeu. E todos puderam ver que Deus é muito poderoso e que cuida do seu povo. Viram só, pessoal, como Deus é maravilhoso? Esther morava numa cidade estrangeira, ficou órfã, mas mesmo assim não deixou de ser obediente, temente a Deus. Seu primo a orientou no bom caminho, e mesmo depois que ela se tornou rainha, continuou no bom caminho, no caminho de obediência a Deus e também a seu primo. Ela se tornou rainha não foi por um acaso. Deus usou essa mulher de fé para que com seu carisma e humildade toda uma nação fosse salva. É isso mesmo, a nação inteira foi salva, os judeus todos. Ramã, por sua vez, era vaidoso, soberbo, interesseiro, mas tudo que ele conquistou com isso foi a própria perdição e morte. Ele teve muitas oportunidades de mudar, era rico e importante e usou isso para prejudicar as pessoas, em especial as pessoas do povo de Deus, e acabou morto. Crianças, isso aconteceu há muito tempo, mas o nosso Deus é o mesmo de antes e será para sempre. Então não sejam soberbos, nem vaidosos, e não ache que porque você é mais bonito ou mais rico, ou que está numa situação que você se acha melhor do que seu amigo, isso torna você melhor ou mais especial. Use tudo que você tem para a glória de Deus, para ajudar as pessoas, e creia que tudo que acontece em nossas vidas tem um propósito, uma razão especial de acontecer. Tem mesmo. Mesmo que pareça difícil, seus problemas, sua tristeza, por mais que pareçam grandes, Deus tem um propósito na sua vida e Ele está preparando algo especial para você. Apenas confie em Deus. Leia a Bíblia, conheça a sua vontade que está revelada na Bíblia. Seja obediente, principalmente nos momentos mais difíceis, pois Deus tem o controle de tudo. Quando estava com medo, Esther jejuou, orou a Deus e Deus cuidou dela. Cuidou de toda uma nação por meio dela. Confie em Deus. Confie no sacrifício de Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada pela Tua palavra, que aprendemos mais de Ti, da Tua bondade, da Tua providência e de como o Senhor tem controle de tudo. Deus, assim como Esther orou por sua nação, pelo seu povo, eu quero orar ao Senhor, que abençoe a nossa nação, abençoe, Senhor, os nossos governantes, para que nenhum Ramã do tempo atual fique influenciando, Senhor, os nossos líderes para editar leis ruins. Ao contrário, Senhor, eu peço ao Senhor que levante pessoas como Mardoqueu para influenciar positivamente os nossos governantes. Abençoe a nossa terra, a nossa nação, o nosso planeta, Senhor. Cuide de nós. Abençoe os nossos corações para que possamos ser como Esther, confiar no Senhor e que no momento de tristeza e de medo tenhamos coragem de nos achegarmos ao Senhor, porque nós sabemos, a Tua palavra diz que o Senhor cuida e protege a cada um de nós que nos achegamos e confiamos em Ti. Obrigada pelo sacrifício de Jesus e em nome dele, em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Aprendemos com a vida de Esther que com oração e confiança a Deus podemos enfrentar todos os nossos problemas e dificuldades. Aprendemos também que Deus tem o controle de tudo e faz daqueles que o amam instrumentos de bênção para muitas pessoas. É isso mesmo. Nós podemos ser instrumentos de bênção. Levante-se e ore você também. Ore pelo seu povo, ore por você, pelos seus problemas. Creia em Deus. Confie no nosso Senhor, que é bom e poderoso para defender o seu povo. Que o Senhor Deus abençoe você. Fique com Deus. Tchau!
Olá, crianças! Bem-vindo a mais um encontro infantil